Como organizar ensaios produtivos? Shalom, shalom, pessoal. Eu sou Fabrício e quero compartilhar com vocês um pouquinho desse tema. Uma das coisas que muitas pessoas me perguntam é: Fabrício, como eu posso fazer o meu ensaio render? Porque no meio dessa correria eu não consigo ter um bom tempo de ensaio. Eu preciso de meses para conseguir evoluir uma coreografia, os ensaios não têm rendimento, nunca consigo equilibrar, colocar todas as pessoas dentro da dança. Então, o que você pode fazer para me ajudar? Muita gente pergunta sobre isso, vou até anotar um pontinho aqui a mais. Gente, muito simples. Eu sou ministro de dança, sou professor, sou bailarino e coreógrafo. E nesse tempo de aprendizado, eu já pude coreografar em vários estados do Brasil, grandes equipes, equipes pequenas e até mesmo equipes internacionais. E todas têm um padrão. E eu quero te explicar um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero começar com uma base na palavra. Provérbios 16:3, que diz: consagra ao Senhor todas as suas obras e os seus pensamentos serão estabelecidos ou bem-sucedidos. Primeiro de tudo é você pedir a direção a Deus para o teu ensaio. Não adianta você querer produtividade sem ter organização. Sabe, uma palavra anda casada com a outra. Se você, líder, chega no ensaio sem saber o que fazer, fala assim, solta a música e que o Senhor me direcione agora, é um pouco complicado. Às vezes Deus pode te usar pela misericórdia e o teu ensaio pode dar certo. Mas a maioria das vezes vai complicar. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Inicia o ensaio sem saber o que fazer, hora, aí o pessoal não tá ligado, começa a discutir, não pega a coreografia, tu passa uma sequência, não dá certo, tu tenta fazer um alongamento, fica tudo embolado, as coisas vão complicando cada vez mais. Gente, porque não houve planejamento. Sem planejamento, não tem como. Vou te dar uma dica do que eu faço aqui no ministério, o que eu faço nos ministérios que eu vou coreografar para fora, na Dança M12 do estado do Rio de Janeiro. É um grande grupo que nós temos 2 a 3 pessoas de cada igreja do M12 dentro do estado, então são pessoas totalmente diferentes. Eu coreografo, dá muito certo. E é da seguinte forma. Primeiro de tudo, eu consagro ao Senhor. Anote aí, ponto 1. Consagre ao Senhor. Eu consagro ao Senhor e pergunto, Deus, o que o Senhor quer fazer nesse ensaio? Porque é muito importante você ter a sensibilidade de ouvir a Deus. Porque você pode chegar e falar assim, não, hoje eu quero passar a coreografia toda. Só que você não conhece o coração da tua equipe, como cada um está. Deus conhece o coração da equipe. Então, a primeira parte que eu faço, eu me programo, eu oro ao Senhor, eu falo, Senhor, o Senhor aprova essa música, o Senhor aprova essa sequência? Tá da tua vontade? Ok, e às vezes eu vou pensar e eu não tenho a sequência, mas eu tenho a música e a ideia. Gente, trabalho muito assim também, mas fica para outro vídeo, fica ligado nisso. Eu entrego ao Senhor. Chegando no ensaio, eu faço algo que eu tenho dado essa dica para vários ministérios, eles têm crescido muito. Eu faço uma oração individual. Como assim? O pessoal chega, eu coloco um louvor. E eu não boto qualquer louvor, né? Louvor michuruca de 3 minutos, não. Nem louvor da alma, não. Eu pego, boto um louvor que engrandeça o nome do Senhor, aquele de 10 minutos, ministração do Diante do Trono. Aquele louvor grande que tem uma ministração que dá para a pessoa chorar. Eu boto aquela música. Se puder, eu desço a luz do ambiente. Se não, ficar com a luz acesa mesmo. Eu pego o óleo ungido e eu unjo a mão de cada integrante do ministério. E peço para eles orarem sobre a sua necessidade do momento. Alguns põem a mão na cabeça, outros no coração, às vezes com dor. Fabrício, por que isso? Antes eu vinha de um método de oração, não vou dizer antigo, né? Mas mais tradicional, que a gente dava a mão, escolhia alguém para orar, a gente orava e glória a Deus e iniciava o ensaio. Era uma oração de 3 minutos, iniciávamos o nosso ensaio. Porém, presta atenção, dentro de um ministério, você tem pessoas de diversos mundos. Aqui um exemplo, no meu ministério, eu tenho pessoas que são mãe, esposa, pessoas que pegam um metrô lotado, sai 4 horas da manhã e vai direto, passa o dia todo, vai direto para o nosso ensaio, que é 7 horas da noite. Então a pessoa pega metrô lotado, às vezes a quentinha azedou, às vezes veio alguém com suvaqueira no metrô, no ônibus lá, e a pessoa vê com a cabeça cheirando aquele cheiro lá, misericórdia.
Aí você chega essa pessoa no ensaio, você ora, Deus abençoe esse ensaio, que possa fluir em nome de Jesus, amém. Aí você vai passar uma sequência para a pessoa. Gente, a cabeça da pessoa não está ali. O cheiro ainda está impregnado no nariz dela, ela não consegue respirar, porque ela ainda está pensando no que ela passou. Às vezes alguém brigou com o marido, alguém brigou com o pai, alguém tirou uma nota ruim na escola. São mundos diferentes. E as pessoas chegam no ensaio, chegam lá na igreja, cada um carregando aquele peso. O pessoal fala batalha espiritual fortíssima, um ambiente pesado, cada um levando o seu peso lá. E aí, como que se inicia o ensaio? Como eu gero unidade? Porque coreografia precisa de unidade, de harmonia. Como eu gero uma harmonia se cada um está com um pensamento completamente para outro lado? Então, nesse período de oração, é o momento que eu mando eles acalmarem a alma deles. Eu falo assim, nesse período, você vai colocar diante de Deus tudo que está sujando a tua alma. Você vai tirar a sua mente, você vai desligar a sua mente do trabalho, vai desligar a tua mente da escola, vai desligar a tua mente da casa. Tem gente que chega, adolescente que dormiu a tarde toda, chega lá ainda com preguiça, com o corpo doído. Você vai ligar a sua mente em Cristo agora. Eu unjo as mãos deles e isso eu faço todo ensaio. Porque às vezes a pessoa está passando por uma batalha na mente, tentações, e ela vai ungir a mente dela e vai dar um comando para a mente dela. Às vezes a pessoa foi para o ensaio, mas está com muita cólica. Gente, mulheres têm cólica. E às vezes está 5, 7 no ministério, todo mundo junto. Fala, unge seu ventre em nome de Jesus, vai dar certo, você vai conseguir ensaiar. Às vezes a pessoa teve uma briga, está com um problema financeiro, é um mundo totalmente diferente. Esse período do ensaio é o período em que a pessoa se desconecta do mundo e se conecta com aquele momento. Isso é muito importante mesmo, porque depois desse momento as coisas fluem muito melhor. Vou dar um exemplo dentro desse tópico aqui, o tempo de oração individual. Eu lembro uma vez que eu tive que montar uma coreografia para o aniversário da igreja e não ia ter o aniversário da igreja e de repente 2 dias antes o apóstolo falou assim, vai ter um aniversário, eu quero festa, vai ter bolo, vai ter cantor, vai ter tudo. E ele me pediu uma abertura. Nós tínhamos o culto na quarta, o aniversário caiu na quinta, falado na sexta noite. Eu marquei um ensaio, perdão, na sexta o aniversário, marquei um ensaio na quinta, que era o único dia disponível. E assim que eu cheguei, gente, eu cheguei esbaforido, né, querendo ensaiar. A gente tem coreografia, música, escape, foi logo no lançamento do escape. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não estava fluindo. Eu parei, a gente tinha orado rápido, a oração da mão dada, eu parei e começamos a orar. Gente, começou uma... Eu falei, Senhor, liberta agora não, meu Deus. Porque se libertar vai demorar, a gente tem que ensaiar a coreografia. A outra começou a chorar também, meu papai. Eu falei, é cura interior. Cura interior demora, 5 minutos de música não resolve cura interior. E o pessoal começou a chorar, gente. De 8 pessoas, 9 estavam chorando. E eu olhei assim, eu falei, Jesus, a música acabou. Eu lembro até hoje, uma irmã olhou para mim assim, com os olhos cheios de lágrimas, tipo, bota mais uma música. E eu olhei pro relógio, a gente já tinha começado tarde, começou 7h30, já era 7h40. E eu falei, Jesus. Eu falei, pai, o que o senhor deseja nesse ensaio? E parece que o Espírito Santo falou através daquele olhar, dizendo assim, bota mais uma música. E eu deixei a música continuar, a gente entrou numa música de 15 minutos. E foi um chororô, foi um chororô. Aí eu comecei a chorar também, porque onde está a presença, onde está movendo, eu me jogo. Gente, eu sei que nós fluímos, foi quase 40 minutos de oração. Um tempo super importante que nós precisávamos para ensaiar. Assim o nosso coração diz. Quando acabou aquilo, eu olhei para o pessoal e falei assim, vocês estão bem? Orei individual cada um, ministrei sobre cada um. E o pessoal falou assim, agora a gente está bem. Eu coloquei a música, gente. Eu não tinha montado toda a coreografia, porque eu tenho esse ponto, né? Eu só monto a coreografia quando eu vejo a quantidade de pessoas completa que está lá. Depois a gente fala sobre isso. E eu passei a primeira parte. Você que ensaia, vê esse milagre. Eu vivi um milagre. Eu passei a coreografia. Quando eu fui passando, eu perguntei, vocês querem que eu volte ou pode continuar? O pessoal, pode continuar. Passei o restante. Vocês querem que eu volte ou pode continuar? Pode continuar. Ficou faltando o refrão e o final. Eu olhei assim, falei, gente, deixa eu soltar a música. Quando eu soltei, gente, todo mundo pegou a música.
Não foi uma coreografia difícil, mas para pegar de primeira vez a gente ficou harmonizado. O pessoal se encaixou nas posições. É uma coreografia que teve... Nós iniciamos com laços, amarras, amarrou a mão e solta a fita, e entra com tecido, dança com bandeira, depois tem bandeirão do leão. E estava tudo dando muito certo. E foi fluindo, gente, a presença de Deus enchendo aquele lugar. Nós seguimos o ensaio. E a parte das bandeiras, as meninas fizeram algo, transpassaram, eu ia botar elas em V, elas transpassaram, ficou lindo. E conforme eu fui fazendo, eu falei, gente, me segue. Eu fui fazendo o refrão e elas foram seguindo, e todo mundo gravou. Em mais ou menos meia hora, 20 minutos, nós montamos uma coreografia muito linda, limpa, que é um milagre, limpa. Finalizamos. Quando eu olhei, acaba 9h30, normalmente o nosso ensaio era 9 horas. Eu falei assim, o que está acontecendo? Falei, já que a gente está aqui, vamos passar de novo. Passamos, gente, estava perfeita. Eu consegui montar uma coreografia limpa e metade de uma sequência de celebração para usarmos também no culto, de umas músicas que iam tocar, um corinho de fogo e uma celebração. Gente, fluiu. Por quê? Eu consagrei o Senhor. Talvez se eu iniciasse na minha pressa do pessoal, você tem que pegar, você tem que produzir. Eu não ia ter coreografia nenhuma, como já aconteceu, de eu chegar no ensaio, gente, a gente tem que montar algo hoje e passar 2 horas e não sair um refrão, porque estava todo mundo desconectado. Então a oração é a chave principal. Esse tópico levou um tempinho maior, porque é o tópico mais importante. Você precisa ouvir a Deus e ter esse tempo de cuidado com cada um dos seus discípulos. Eles não são uma máquina. Eles não são um produto que precisa entregar algo, sabe? Eles são pessoas que precisam ser amadas, respeitadas em seus limites e sentir o ambiente. Então, gera esse ambiente. Vamos lá. Depois da oração, nós fazemos um alongamento, porque nós trabalhamos com o corpo. Se eu não faço um alongamento, um aquecimento, eu quebro todo mundo. O pessoal fica destruído, gente. Eles não conseguem chegar no final do ensaio porque o corpo deles não estão preparados para isso. Vamos lá. Se eu tenho que passar uma sequência coreográfica, eu não vou fazer um alongamento de desenvolvimento. Aquele alongamento forçado, que eu tenho que abertura de pé. Vai ter um outro vídeo que eu vou falar somente sobre alongamentos. Vai ter demonstração, tá? Vai estar bem legal. Mas eu não vou fazer forçar muito. Eu vou alongar o meu corpo de forma que eu vou trabalhar. Depois eu aqueço o meu corpo, porque quando eu passo uma sequência, o aquecimento é mais importante para preparar o meu corpo. Então eu faço um alongamento, um aquecimento. Geralmente eu boto uma música lenta, alongo, trabalho. Uma celebraçãozinha, a gente aquece o nosso corpo, faz alguns saltos, batimães, e a gente consegue fazer um aquecimento. Depois disso, aí eu vou fazer o conteúdo do meu ensaio. Isso, gente, eu faço dentro de 2 horas. Eu vou trabalhar o conteúdo do meu ensaio. Qual é o conteúdo? Você pode trabalhar uma aula. Gente, hoje eu vou trabalhar jazz com vocês. Vamos fazer limpeza de giro, vamos fazer limpeza de saltos, vamos fazer limpeza de braços, caminhos de braços aqui para vocês. Vamos trabalhar o contemporâneo, trabalhar a expressão. Você vai trabalhar o conteúdo da sua aula. Essa é a primeira opção, tá? Depois de você trabalhar o conteúdo, você faz a finalização. Eu faço a finalização com um pequeno relaxamento de corpo e uma ministração. Qual ministração, Fabrício? Eu trabalho dentro do que eu passei, a música que eu vou passar o desenvolvimento, tudo isso, já é uma ministração que eu faço uma oração no final. Eu trabalho dessa forma quando nós temos aula. Eu posso incluir uma palavra? Sem problema nenhum. Na nossa igreja nós temos discipularte. Nós fazemos um estudo toda semana. Então, dentro do nosso ensaio, raramente nós trabalhamos algum estudo. Somente quando é algo pontual. Nós trabalhamos os nossos estudos tanto nas células, tanto no discipularte, que é um discipulado para artistas. Então, nós fazemos algo específico. Mas, se você desejar, você também pode acrescentar. Você pode iniciar com o tempo de oração, palavra, e você entrega o desenvolvimento de aula. Vamos lá, Fabrício, eu preciso fazer uma coreografia, que já é o plano B. Se você precisa fazer uma coreografia, você inicia com o tempo de oração, que é muito importante, gente, eu não abro mão do tempo de oração individual. Você inicia com o tempo de oração individual, tem aquele tempo do pessoal se entregar, alongamento e aquecimento, que é base essencial. Você vai explicar o que você deseja das pessoas na coreografia.
Por que isso, Fabrício? Porque, gente, você tem noção que é muito estranho eu virar para você e falar assim, gente, olha só, eu quero que você faça uma contração. A pessoa vai fazer aqui. Aí, não, não é assim, eu quero mais contraída. A pessoa vai dobrar mais. Eu quero mais. Não, gente, agora vai lá, abre o braço, faz um arabesque. A pessoa faz um arabesque. E fica uma coisa muito solta. Quando você explica o conceito, a pessoa já consegue entender. Normalmente, eu solto a música, danço a música e falo assim, olha, essa música nós vamos falar, um exemplo que nós estamos trabalhando agora, o sangue. Essa música nós vamos falar do sangue do cordeiro. Então, toda a expressão facial vai ser sobre perdão, sobre remissão. Os seus movimentos são uns movimentos mais de pedir algo a Deus, sabe? É um movimento de uma pessoa pecadora que foi resgatada. Então, eu já dou a intenção. Então, se a pessoa vai fazer um arabesque, a pessoa vai fazer um arabesque com a intenção do perdão. Se a pessoa fazer uma contração, ela vai fazer uma contração com a expressão do perdão. Os braços, as unhas, as mãos, todo o corpo, ele vai desenvolver de acordo com o tema passado. Você fala, gente, olha só, não, eu quero uma coreografia que fale sobre energia, sobre alegria, o quanto Deus me resgatou, praise. Então, se for um arabesque, é um arabesque com salto. Uma contração é um negócio mais com um sorriso no rosto. Então, quando você explica o conceito coreográfico, aquilo que você quer passar, a mensagem ou a música, você consegue fazer com que a sua equipe entre no seu mundo. E isso é muito importante, tá bom? Você fez a explicação, você entra com a coreografia em si. Cada coreógrafo tem uma forma de coreografar. Eu tenho uma aula muito especial que a gente vai jogar para o vídeo também, sobre montagem coreográfica, que eu dou várias ideias de montagens coreográficas. Mas eu, particularmente, eu não inicio no início. Eu tenho a mania de iniciar no refrão, porque é algo que as pessoas vão repetir sempre, e depois eu trabalho com as partes coreográficas. Fiz a coreografia, deu tempo, é a mesma coisa. Eu vou pegar a mensagem da coreografia, vou fechar. Gente, agora eu vou soltar a música e vocês vão orar o que a mensagem da música diz. Eu apago as luzes, para criar uma ambiência, para a pessoa ficar mais à vontade para chorar. E eu oro sobre cada um a mensagem daquela coreografia, para que o seu guarde ela de retaliação, para que o seu guarde, porque às vezes a gente vai fazer uma coreografia de guerra. A gente entrou no ambiente de guerra, não, seu guarda o teu filho, reveste com as armaduras de Efésios, fortalece, passa o teu sangue para que ele não venha levar essa batalha para sua casa, mas esteja fortalecido pelo Senhor. Então, finalizou ali, estão dispensados. Às vezes alguma irmã leva um lanchinho. Gente, levem um lanchinho para o ensaio. Pessoal do meu ministério, todo ensaio, levem um lanchinho, que a pessoa sai feliz, não fica com fome. Você consegue desenvolver um ensaio de forma muito mais tranquila. Então, gente, vamos dar uma recapitulada? Tempo de oração individual, alongamento e aquecimento. Você pode incluir a palavra depois, se você quiser botar a palavra dentro do teu ensaio. Se você não tem discipular, se você não tem estudo bíblico, inclua a palavra, mesmo que seja um devocional curto. Ou marca com seu ministério de forma online, mas isso é muito importante. Tempo individual de oração, palavra, alongamento, aquecimento, desenvolvimento, que é o conteúdo do seu ensaio, e a administração. Você vai fechar de forma muito completa. E você vai ter um ensaio muito produtivo. É uma maneira de você fazer o seu ensaio render, é uma maneira de você fazer o ensaio ser bem produtivo. E outra, filme. Filme de todos os ângulos. Filme de frente, filme de costas, porque tem pessoas que têm mais facilidade de pegar filmando, vendo alguém de costas, porque fica na mesma posição. Outras vê de frente, e eles vão estudando durante a semana ou então até o próximo ensaio. Gente, eu espero que essas dicas, na verdade, sejam muito funcionais para o seu ministério e possam te abençoar. Agora, eu quero que você coloque aqui nos comentários como é que você faz o seu ensaio, ou se você gostou dessas dicas, se você tem algo a pontuar, se você tem algo a acrescentar, eu quero ter esse diálogo com você, tá bom?